Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todos. Que Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre, de todos os momentos, de cada instante, possa nos abençoar o coração, que sintamos a sua paz, a sua presença junto de nós, certamente atendendo àquela promessa que nos foi feita, de que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, aí estaria Ele, junto de nós. Que a gente possa também comparecer nesse momento de reflexão, na condição de aprendizes que somos, com o coração aberto, com humildade que já conseguimos amealhar dentro das nossas possibilidades, para que assim nos façamos receptivos para as sementes de renovação, as novas ideias, os pensamentos que os benfeitores se aproveitam destes momentos para nos trazer. Porque aqui nos reunimos, juntos buscamos estudar, a fim de que possamos melhor compreender o papel que nos cabe enquanto discípulos do Mestre, melhor entender as oportunidades que a vida nos oferece e para que, nos alimentando uns aos outros com o pão divino da fraternidade, da amizade, possamos também nos fortalecer para as lutas e para os testemunhos que nos cabem. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, na pessoa do querido amigo Ronaldo, que nos estendeu mais uma vez essa oportunidade e rogar a Jesus que abençoe a cada um dos que aqui estão encarnados ou não nesse momento. E nosso querido benfeitor Emmanuel, na sua obra imortal, na sua obra magna, Paulo Estevão, traz-nos, na primeira descrição que faz sobre o apóstolo Paulo, alguns elementos interessantes que nos ajudam a entender melhor o contexto em que se formou aquela grande personalidade, os elementos que foram se agregando, se compondo, para que ele viesse a ser, mais tarde, o grande tarefeiro, esse divulgador universal da doutrina cristã que foi. Na primeira descrição que Emmanuel nos apresenta, descreve-nos ele com 3 características principais. Os traços israelitas marcantes, a denotar essa sua origem, ele que era hebreu, da tribo de Benjamim, como ele mesmo dirá nas suas cartas, hebreu, filho de hebreus, da tribo de Benjamim. Portanto, representando um dos pilares da formação desse espírito aqui na Terra durante aquela encarnação. Embora hebreu, não nasceu ele propriamente em Israel, na Palestina, era daqueles chamados da diáspora, os hebreus que haviam se dispersado por outras regiões no entorno do Mediterrâneo, e ali ele havia nascido na atual Turquia, na cidade de Tarso. Hoje Tarso não existe mais com esse nome, a cidade que, representaria ali Tarso seria a cidade de Mersim, ali bem próximo ao sopé do Monte Tauro. Então, essa primeira característica de sua formação foi deveras importante, porque por meio disso, a partir da tradição que ele foi recolhendo de seu pai, de sua mãe, dos mestres que foi tendo, dentre eles Gamaliel, que foi o seu grande professor, pôde ele formar uma base muito sólida, muito essencial em termos da primeira revelação, que lhe auxiliaria depois, sobremaneira, no trato com a segunda revelação, no trato com o Evangelho. Porque ele, como poucos, talvez o que mais conseguiu compreender no seu tempo, o alcance da missão de Jesus, justamente porque tinha esses fundamentos da primeira revelação e pôde então fazer as conexões. Pôde perceber como o que lá os profetas haviam trazido, Moisés, se, de certo modo, coligava, se coadunava com o que depois Jesus vinha fazer, dando continuidade a um mesmo projeto evolutivo, pedagógico, que ele vem coordenando desde tempos imemoriais na Terra. Então, esse é um dos primeiros pilares que está descrito nessa simples expressão, os traços israelitas, como a demonstrar esse universo
do apóstolo. Mas ele prossegue, falava de preferência o grego. Aqui a gente entra em uma outra esfera, em um outro domínio da vida do apóstolo, que é essa influência helênica, que era muito presente ali na sua cidade natal, Tarso, naquela época. Era uma das poucas cidades da antiguidade, além de Atenas e Alexandria, que contavam com uma universidade com mestres atenienses, mestres de Atenas e de Alexandria, gregos, portanto, de origem helênica, que haviam se mudado para a cidade de Tarso em decorrência de perseguições, em decorrência de outros motivos, mas que ali haviam estabelecido também uma escola na qual o apóstolo teve também os seus estudos da cultura grega, essa cultura tão rica, e também da língua grega, que era, naquele tempo, um veículo de comunicação quase que universal. Se a gente recordar, alguns séculos antes, mais ou menos 3 séculos antes da vinda de Jesus, Alexandre Magno havia espalhado ali todo o seu império no entorno do Mediterrâneo e com o império a grande influência helênica, porque Alexandre foi um dos poucos imperadores que não só buscou a conquista de territórios, mas ele buscou também, de certo modo, integrá-los por meio dessa cultura, por meio dessa uma espécie de unificação, até mesmo linguística, algo que mais tarde viria a desempenhar um grande papel na difusão do Evangelho, porque não fosse essa língua quase que universal no entorno do Mediterrâneo, como o Evangelho se espalharia de maneira tão rápida. Então a gente percebe que até nisso, ou até disso, o Senhor da vida, o Mestre, extraiu daí um mecanismo, um recurso para que o seu Evangelho pudesse, de certo modo, se alastrar. E claro, tendo a missão que haveria de ter, Saulo, também já na infância e na adolescência, recebeu esses investimentos, digamos assim, do alto, e essa foi uma das outras esferas de sua formação, mais um dos pilares a compor essa personalidade universal que foi sendo formada ali para a tarefa que haveria de desempenhar. Então ele falava, primeiramente, majoritariamente o grego, embora também falasse a sua língua máter, o hebraico, também o aramaico, que eram línguas muito similares. O hebraico, naquele contexto, era uma língua mais litúrgica, mais utilizada nos cultos, nos momentos mais cerimoniais, nos momentos mais importantes, assim, mas a linguagem popular, a linguagem corriqueira, era o aramaico, que era muito similar ao hebraico, com algumas influências desde quando o povo havia sido exilado lá na Babilônia. Então, nós temos mais um desses pilares. E Emmanuel ainda acrescenta, trajando uma túnica romana, a túnica de um patrício romano. Então, é muito interessante que Emmanuel estabeleça como descrição inicial do apóstolo Paulo esses 3 pontos que definem, em verdade, 3 mundos, que eram os 3 mundos de então. Os 3 principais mundos naquele contexto ali do entorno do Mediterrâneo. O mundo romano, o mundo helênico, ambos ali muito ligados, e o mundo hebreu, no caso, a sua própria origem, que tinham todos eles elementos muito importantes que seriam depois utilizados pelo apóstolo na sua tarefa de difundir a mensagem de Jesus. Então ele também tinha esse terceiro pilar do mundo romano, não só pela vestimenta que trajava, mas porque era também um profundo conhecedor da lei romana, do direito romano, que é uma das principais contribuições que Roma deixou para o mundo. Até hoje o nosso direito, em muito, é influenciado pelo direito romano, que foi sendo desenvolvido desde aqueles tempos. Então ele era conhecedor disso, mas também ele era, inclusive, cidadão romano. Não só os que nasciam ali em Roma ou na Itália tinham esse título de cidadania. Alguns indivíduos de outras etnias, de outras culturas, às vezes também recebiam esses títulos, seja por serviços prestados ao Império Romano, seja por outros elementos. E os estudiosos até especulam, buscam alternativas ou buscam explicações para o fato dele ter esse título. Muito provavelmente, o seu avô ou o seu pai, algum serviço haviam prestado ao Império Romano ali naquela região, e era um título que muitas vezes era passado de geração em geração. E esse título romano, quem conhece a trajetória e a vida de Paulo, depois seria muito importante em momentos de que ele se serviria desse título para poder dar continuidade
à sua tarefa, quando era preso, por exemplo, e tudo mais. Então, Emmanuel ele faz essa conjunção para nós, justamente para mostrar que aquele coração, aquele indivíduo, tinha um vínculo, tinha uma relação, ou era formado, digamos assim, por aqueles três mundos. Tinha ele correlações com aqueles três mundos. Justamente a demonstrar para nós a preparação do mundo espiritual para a execução da tarefa que lhe competia. Afinal de contas, dentre todos os continuadores da tarefa de Jesus, creio que, unanimemente, reconheceríamos que no apóstolo Paulo temos o grande universalizador da mensagem. Mais tarde, inclusive, quando os próprios apóstolos, aqueles primeiros que conviveram mais diretamente com Jesus, tinham certas dificuldades para acolher os demais povos, os que eram chamados gentios, na comunidade cristã, ele foi um dos grandes batalhadores, um dos que bateu o pé ali mesmo para que eles também fossem acolhidos, para que eles pudessem ser acolhidos, inclusive sem a necessidade de incorporarem certas práticas judaicas que os primeiros cristãos muitas vezes queriam considerar como também necessárias para a vivência cristã. E Paulo então dirá, olha, isso não é o essencial. A circuncisão, a questão do sábado, os rituais de purificação que muitos queriam impor aos demais, Paulo diz, isso não é o essencial. O essencial é o coração convertido a Jesus. O essencial é a vida renovada em Cristo. Então, essa visão de universalidade ele a teve, embora por um tempo tenha sido muito ufanista, mas ele a teve depois do encontro com Jesus, ele pôde ser esse que teve um olhar mais amplo e realmente abriu, expandiu a mensagem cristã para além dos limites em que ela estava contida até então. Mas a gente fez essa descrição inicial do apóstolo para entendermos um pouco da sua própria personalidade, formação e também para podermos pegar um gancho em um outro elemento, um outro detalhe que Emmanuel descreve nessa apresentação inicial de Paulo no livro e que também vai, de certo modo, marcar as suas cartas. Quando a gente vai lendo as cartas de Paulo, quando a gente vai entendendo um pouco mais também do contexto em que ele viveu, dessa sua formação, é então que a gente vai conseguindo vencer ali alguns desafios, algumas dificuldades iniciais na interpretação da sua mensagem, na interpretação das suas lições. Porque é natural, existem os desafios da linguagem, estamos a falar de uma linguagem, de uma língua muito diferente da nossa, que passou aí por mais de uma tradução, embora os evangelhos tenham sido escritos no grego, ele, Paulo, falava também aramaico, muitas vezes pensava conforme um hebreu, um modo de pensar, buscava já fazer uma primeira tradução ao escrever para o grego, ele escreveu as suas cartas em grego, então, do seu pensamento para a escrita, ele já fazia ali uma espécie de tradução, porque a sua cultura base, digamos, o seu modo de pensar fundamental era um modo de pensar do Oriente, dos hebreus, diferente do modo de pensar do Ocidente, dos gregos, embora ele tenha tido também a formação helênica, que a gente vê inclusive depois a citação de alguns filósofos, de alguns poetas gregos nas suas cartas. Então nós temos uma primeira tradução ali já na escrita, depois do grego passa-se para o português, depois do português, isso para outras línguas antes, às vezes no intermédio, ou para o latim e tal, mas passa-se para o português, um português muito antigo, depois até chegar ao português dos nossos tempos. Então existe um processo aí até mesmo linguístico que pede de nós algum esforço de interpretação, algum entendimento do valor de determinadas expressões na época, do sentido de determinados termos, a maneira de construir alguns raciocínios. Paulo era um doutor da lei, um rabino prestigioso no seu tempo, uma das maiores promessas do seu povo. E ele havia sido formado, então, naquela escola rabínica, discípulo que era de Gamaliel, e tinha todo um jeito peculiar de escrever, de raciocinar sobre as Escrituras. E se a gente não pega um pouco disso, às vezes se torna difícil penetrar o sentido de algumas de suas lições. Por isso, Kardec mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, descreve para nós a importância da gente fazer esse estudo também contextual, esse estudo cultural, para a gente buscar chaves que nos ajudem a entender o valor de determinadas expressões. Então esse é um desafio, mas também
outros desafios da própria maneira, do próprio estilo que Paulo tinha de se expressar, que a gente vai conhecendo melhor na medida em que vamos ganhando intimidade com esses textos e na medida que vamos também conhecendo essa sua formação. Isso para que alcancemos o espírito da letra, que é o que de fato nos importa. Ele mesmo escreveria: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, muitas pessoas, muitos corações, ao se debruçarem sobre as cartas, encontrarão esse desafio inicial. Parece grego, de fato é. Parece uma linguagem incompreensível, mas, com o auxílio desses recursos e, sobretudo, do Espiritismo, que chega nos esclarecendo acerca de uma série de princípios, de leis que antes desconhecíamos, a gente vai vendo a maravilha da transmutação, da transformação daquelas frases aparentemente incompreensíveis se transformando de repente em mensagens plenas de atualidade e de aplicação em nossa vida. E isso, nós, na doutrina espírita, temos nesse quesito ainda mais uma dádiva, ainda mais um investimento, um auxílio do alto, que se traduz na figura dessa obra magnífica que é Paulo Estevão, que nos ajuda a mergulhar na vida do apóstolo, para então vê-la refletida nas suas epístolas. Porque um dos segredos, uma das chaves de mergulhar mais fundo nas suas cartas é justamente isso, mergulhar mais fundo na sua vida, no seu jeito de ser, nas experiências que passou, porque nós as veremos incessantemente mencionadas, expressas nas suas cartas, nos seus escritos. Como gosto sempre de frisar, Paulo não é só um conjunto nos seus textos, não é só um conjunto de belas frases, não é só um primor de eloquência, não é só habilidade de oratória ou retórica. Paulo compartilha ali conosco o seu coração. As experiências que ele foi vivendo, inclusive as quedas, inclusive os equívocos, deixa ele depois registrado para que nós, em mergulhando na sua vida e nos seus textos, pudéssemos também fazer essa conexão com a nossa própria. E um dos elementos, então, dentre aquilo que a gente destacou nessa apresentação inicial, é a questão do esporte. Paulo também era um esportista, além de grande intelectual, pela própria formação que teve, ele também, durante a juventude, sobretudo, se dedicou aos desportos, especialmente às bigas romanas. Por isso, nessa primeira apresentação, ele aparece ali com a túnica do patriciado, falando preferencialmente o grego, mas montado ali ou sobre uma biga com belos cavalos que conduziam, e ali ele encontra-se com o seu amigo. Então, ele também era conhecedor dos esportes da sua época, né? Como falamos, a cidade onde nasceu tinha uma grande influência helênica, e é preciso lembrarmos que as Olimpíadas ali surgiram na Grécia Antiga, todo esse investimento no esporte e tudo mais. E o interessante, e é aí que chegamos ao tema de hoje, é que esses elementos do esporte, metáforas associadas ao esporte, também serão utilizadas por ele para ilustrar processos de vivência espiritual. Ele, como fazia Jesus, né, no Evangelho, pega elementos da vida cotidiana daquele tempo, que qualquer pessoa naquele contexto poderia identificar, e os traduz e os transforma em lições espirituais. Não era o que Jesus fazia em falando de pesca, em falando de agricultura, em falando do cuidado de ovelhas, em falando das coisas cotidianas de Israel. Então, Jesus nos trouxe lições que, em verdade, falam ao Espírito e que hão de ecoar eternidade afora. Porque, embora a embalagem com elementos daquele contexto, a essência que a embalagem envolve é perene, é atemporal, independe de circunstâncias, de locais, de culturas, enfim. É isso que nós buscamos. Também Paulo, como um grande mestre, assim procedeu. E é por isso que nós encontramos em uma de suas epístolas um trechinho, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 9, dos versículos 24 em diante,
um trechinho em que ele faz justamente essa comparação da nossa jornada espiritual com alguns esportes que então existiam. A gente trouxe aqui esse trechinho justamente para que a gente possa basear a nossa reflexão. Vamos lê-lo e então fazemos alguns comentários que julgamos pertinentes aqui dentro desse contexto. Então, como mencionei, na primeira epístola aos Coríntios, uma das suas mais belas cartas, uma das que mais tem correlações com o próprio Espiritismo, é nessa epístola, por exemplo, que ele fala de corpo espiritual, muito antes do conceito de perispírito, depois cunhado por Allan Kardec. Mas aqui ele fala explicitamente corpo carnal, corpo material, corpo espiritual. Aqui ele fala quase que explicitamente, embora não exista o termo, mas pela própria descrição vemos que assim o é, ele fala de mediunidade, que ele chama de dons ou carismas. Se pegarmos o capítulo 12 dessa epístola, por exemplo, nós vamos ver ali ele fazendo uma descrição dos vários tipos de mediunidade, basicamente. O dom de cura, o dom de profetismo, o dom de interpretação, enfim, ele vai falando desses vários dons, ou desses vários carismas, e ele encerra o capítulo 12 dizendo o seguinte: mas acima de todos esses dons, existe um mais excelente. E aí ele inicia o capítulo 13, no qual ele fala da caridade. Como a dizer que acima de quaisquer possibilidades mediúnicas, se não existir caridade, estaremos ainda sem norte. Estaremos ainda muito pobres diante do Senhor da vida, muito limitados em nossas possibilidades de servir. Ele fala isso justamente porque na comunidade de Corinto existiam ali certas vaidades em jogo sobre quais dons eram mais importantes, algo que não existe mais em nossas lides, em nossas tarefas cristãs, mas ali existiam essas coisas das vaidades, dos melindres, e ele vem descrevendo os dons e meio que faz uma pausa, digamos assim, tudo bem, a gente escreveu aqui, mas, detalhe, ponto importante, nota, se tivermos todos os dons, toda a fé e tudo mais, e não tivermos amor, nada seremos. Se dermos toda a nossa fortuna aos pobres e o nosso corpo para ser queimado, se não tivermos caridade ou amor, a palavra no grego é ágape, ora traduzida por amor, ora traduzida por caridade, isso de nada nos adiantaria. Então ele traz já essa essência da caridade como sendo o ponto-chave do próprio Evangelho, algo que depois o Espiritismo também faria. No capítulo 14, ele dá continuidade à reflexão sobre os dons, mas agora descrevendo as reuniões. E ele praticamente descreve uma reunião mediúnica nos moldes como as temos hoje no Espiritismo. Fala dos médiuns, ele não usa esse termo, ele usa o termo profetas, fala dos espíritos dos profetas que deverão estar submetidos aos profetas, ou seja, a questão do controle mediúnico, do desenvolvimento mediúnico, fala da organização que deve presidir uma reunião mediúnica, o equilíbrio, a ordem, o recolhimento, enfim, é muito interessante vermos o quanto ele já trazia fundamentos e princípios que depois o Espiritismo desenvolveria. Por isso, há um artigo na Revista Espírita, do espírito François-Nicolas Madeleine, cujo título é São Paulo, precursor do Espiritismo. Uma mensagem dele com comentários de Kardec em que eles tratam desses pontos de antecipação do Espiritismo que Paulo já trazia nas suas cartas. Pois bem, é essa carta em que vamos nos debruçar, mais especificamente no capítulo de número 9, do versículo 24 em diante, quando ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então aqui ele lembra esse esporte que era muito comum, as corridas que existiam ali nos estádios àquela época, e faz uma comparação com a nossa própria jornada aqui na matéria, nossa experiência espiritual. E não será somente esse o trecho em que ele fará essa comparação, por exemplo, na carta aos Hebreus também, ele vai dizer, deixando de lado todo impedimento, corramos com afinco a corrida que nos está proposta. Na sua última carta,
quando escreve ao seu filho espiritual na fé, Timóteo, né? 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele também dirá já algumas das últimas palavras que ele deixou registradas, né? Porque algumas semanas depois da escrita dessa última carta, ele seria preso e então seria levado ao martírio. E ele então dirá, acabei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Então, usando mais uma vez esses exemplos. Então, aqui ele diz, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. De certo modo, numa das interpretações que poderíamos fazer, está ele a dizer, olha, tem muita gente que na Terra, na vida material, está em movimento, está operando, está buscando alguma coisa. Mas poucos, de fato, estão buscando o prêmio, o maior prêmio. Há muito vai e vem, há muita correria na Terra, há muita busca, mas busca infrutífera, porque não voltada para os objetivos primordiais. Muitas e muitas criaturas correm uma vida inteira para chegarem ao final perguntando-se o que eu busquei, o que eu conquistei, o que de fato estou levando, qual o prêmio efetivo de toda essa corrida. É mais ou menos aquilo que Jesus também dirá no Evangelho. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Não é que no céu existam privilégios para com alguns. Não é que existam alguns especiais para o amor de Deus ou para Jesus. O convite, em verdade, se estende a todos pelo simples fato de estarmos aqui encarnados. A questão é saber o que estamos buscando. Porque os escolhidos são aqueles que fazem a escolha. São aqueles que se orientam em busca dos princípios que de fato nos trazem de volta à matéria. Não há nenhum problema em ter e nutrir sonhos, projetos, anseios em relação às coisas da matéria, ao nosso trabalho profissional, à nossa vida pessoal, a determinadas aquisições ou conquistas. Isso faz parte da vida. Mas quantas criaturas não se deixam absorver única e exclusivamente em relação a isso? E daqui a pouco se veem despojadas, seja por um revés, ou seja pela própria desencarnação, de tudo aquilo que correram a vida inteira para ajuntar, esquecendo-se de ajuntar em si os tesouros do Espírito. Por isso ele acrescenta, correi de tal maneira que o alcanceis. Isto é, analisa como você tem efetuado essa corrida da vida, como tem sido a sua jornada, para que não percas de visão o objetivo essencial. Para que a nossa estada na matéria não seja simplesmente um vai e vem, não seja simplesmente ação exterior, sem edificação para o espírito. Porque há uma diferença fundamental, como Emmanuel vai descrever no livro Pensamento e Vida, no capítulo de número 7, quando trata do trabalho. Dirá ele, há trabalho-ação e há trabalho-serviço. O trabalho-ação transforma o meio, mas só o trabalho-serviço transforma o espírito. Quantas criaturas não tiveram uma vasta ficha de trabalho-ação? Geraram, às vezes, impérios, fortunas, mas chegam no mundo espiritual na condição de mendigos, porque em nada transformaram-se ou nada ajuntaram em si mesmas, em termos de valores espirituais. Correram a corrida, mas perderam de vista o objetivo, o prêmio maior que está proposto para cada um de nós. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo nesse primeiro versículo. E aí ele continua, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, todo aquele que vai fazer um esporte, no caso aqui seja o de luta, né, que era muito comum naquela época também, os gladiadores, outras formas de luta, seja o da corrida, enfim, o indivíduo vai se propor a uma série de disciplinas para que possa triunfar naquele desporte, naquele desporto. Ele vai regulamentar a sua alimentação, vai definir horários de treino, de aplicação, vai ajustar o tempo de sono, o tempo de descanso, vai ser necessário para ele desenvolver
muitos recursos de perseverança, de disciplina, de constância, se quiser realmente avançar, desenvolver-se naquele esporte. Então, todos esses se abstêm, no sentido de estabelecem para si disciplinas. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, todas essas disciplinas, todo esse afinco, em busca de uma coroa, de prêmios que são louváveis, mas que são corruptíveis. Ou seja, que se perdem, que se deterioram. O troféu de hoje, a medalha de amanhã, daqui a um tempo, será pó novamente, será ferrugem, será história. E, no entanto, muitos e muitos fazem imensos esforços, se propõem imensas disciplinas para isso. Louvável, já é um caminho inicial. Mas, e com relação à coroa incorruptível, à coroa da vida? Como ele mesmo disse lá no trechinho que mencionamos a Timóteo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da vida, que o Senhor justo juiz me dará no dia propício. E essa coroa da vida? Será que nós temos meditado sobre ela? Será que também temos a ela ofertado a nossa disciplina, a nossa dedicação, o nosso devotamento, como temos ofertado as nossas buscas materiais? Não há problema nenhum em ter toda a disciplina, todo o zelo, cuidado para um concurso, para um esporte no mundo, para uma determinada conquista material, mas será que não estamos nos limitando a isso? Esquecendo que isso, embora louvável, é passageiro? Porque às vezes assim nos vemos nessa imensa contradição, dando tanto à personalidade para ornamentá-la no mundo e tão pouco ao Espírito que somos, para enriquecê-lo, glorificá-lo para a vida imortal. Às vezes somos tão regrados, disciplinados para as coisas do mundo, né? Às vezes indivíduos, para aumentarem os seus recursos materiais, a sua fortuna, se dispõem aos maiores sacrifícios, às maiores disciplinas, às maiores renúncias. Mas no que diz respeito a conquistas do Espírito, estão ainda absolutamente no primeiro passo, se é que já o deram. Então, é preciso façamos em nossas vidas essa análise. Coloquemos na balança. Quanto estamos dando às conquistas materiais, que são razoáveis, que são louváveis, mas o quanto estamos dando ao Espírito? Porque, às vezes, podemos estar só no clima do trabalho-ação, mas pouco ainda aplicados ao trabalho e serviço. Podemos estar apenas edificando castelos de areia, que um dia o tempo há de fazer ruir, chegando no mundo espiritual na condição de misérrimos espíritos. Então é isso que ele está nos convidando a analisar, né? Qual o prêmio maior nós buscamos? Não que venhamos a fazer o bem esperando recompensas, mas é preciso também, né, é preciso convir que buscamos nós a iluminação espiritual, que esse é o objetivo primordial de nossa existência. E se passarmos uma existência inteira desatentos disso, quantas oportunidades perdidas? Quanto tempo perdido depois a ser fonte de lamentação para o espírito? Porque essa é, no mundo espiritual, dizem-nos os benfeitores, uma das maiores causas de arrependimento, de remorso, de angústia para o espírito que retorna. O fato de ver toda a imensidade de oportunidades que teve e que não foram devidamente aproveitadas. Então ele nos convida a meditarmos sobre o que realmente estamos buscando, do que estamos correndo atrás, né? A que estamos nos direcionando. Porque mesmo as conquistas materiais do mundo, se realizadas com uma consciência espiritual, né, se buscadas com lucidez de espírito, elas também se tornam caminho de desenvolvimento para as conquistas do espírito. Se feitas com lucidez, com consciência, né? Elas já se tornam também exercícios da alma. E é isso que a gente precisa entender. E aí ele continua: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato,
não como batendo no ar. Olha que interessante a analogia dele. Correr, se esforçar, exercitar-se, mobilizar as potências do ser, mas não sem a clareza de propósitos. Como ele dirá numa de suas mais conhecidas frases, prossigo para o alvo. E é isso, sobretudo, que o Espiritismo vem nos dar a nós que estamos encarnados, meus amigos. A clareza do que é a vida física, breve passagem, breve etapa de uma grande maratona que se estende para muito além de uma simples existência. A questão é que às vezes podemos passar anos aqui, andando para aqui, para acolá, mas em espírito estagnados, se não tivermos esse alvo bem em vista. O Espiritismo, em nos falando da brevidade da vida, em nos descortinando horizontes tão amplos e tão vastos, nos ajuda a mensurar as coisas mais adequadamente, a dar às coisas do mundo o seu valor, mas trazendo-as para o plano que lhes compete, não fazendo com que se sobreponham às coisas do Espírito. Deixando bem claro para nós o horizonte que perseguimos, que se estende muito além daquele cargo, daquele título, daquele montante de recursos, daquele novo bem material a ser adquirido. O nosso objetivo, o nosso alvo está muito, mas muito além disso. É tão amplo o horizonte que se nos abre, porque em verdade é a própria eternidade que o Espiritismo nos descortina, que muitos objetivos que antes pareciam-nos assim tão essenciais vão ficando difusos, vão ficando assim como que diluídos, vão perdendo importância. Tantas coisas que julgávamos absolutamente essenciais para a nossa felicidade, para o nosso bem viver, a gente vai percebendo que não são tão fundamentais assim, porque faltava ainda um pano de fundo que os ressignificasse. Quando a gente vê o que nos espera nos reinos superiores da vida, os prazeres, as satisfações materiais tornam-se pálidas expressões do que é a felicidade real. Por isso, os grandes espíritos muitas vezes estão dispostos aos maiores sacrifícios e renúncias no que diz respeito à matéria, porque vislumbram essa riqueza de espírito. Para eles, tudo que é do mundo propriamente passa a ser uma sombra bem pálida do que são as coisas celestiais, que de fato já perseguem. Então Paulo tinha todo esse vigor, toda essa força para superar tantos obstáculos, porque a vida é similar àquela corrida com obstáculos, a gente tem que ir saltando, saltando. Ele tinha tanta força, assim, tanta resiliência, porque tinha muito claro para onde ia. Agora, àquele que falta essa clareza de objetivo, ele corre por um lado, daqui a pouco ele não sabe mais para onde está correndo, começa a correr para um outro, e assim, conforme as circunstâncias da vida vão mudando, ele nunca consegue manter uma constância, ele nunca consegue manter uma direção. O que ele andou para cá, daqui a pouco ele anda para o outro lado, e ele como que se atrapalha a si mesmo na jornada. Como diria também Tiago, na sua epístola, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dividido, o homem que ainda não estabeleceu para si uma resolução, um projeto, um alvo de vida, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele começa um empreendimento aqui, surgem os primeiros obstáculos, ele desiste, aponta para outro rumo, começa a andar um pouco, a caminhar um pouco, surgem obstáculos, ele muda de rumo, porque ele não estabeleceu de fato aonde quer chegar. O que o move, as intenções mais nobres, os objetivos imutáveis, que são os grandes norteadores do espírito. E aí ele fica também, como diz Paulo, combatendo como que batendo no mar, gastando uma imensa energia, mas na verdade não construindo e não edificando nada. Quantas vezes não é assim com o espírito? Chega no mundo espiritual, achando que muito fez, no entanto vai ver que todo aquele suor, todo aquele empenho pode até construir algo no mundo, mas em termos do espírito, chega sem um vintém, porque combateu socando o ar, isto é, gastando imensas parcelas de energia em vão.
E aí ele ainda acrescenta, né, nesse trecho: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, no sentido do autogoverno, né, do autodomínio, que o esportista aplica em relação ao corpo, mas que todos nós, enquanto espíritos, precisamos aplicar em relação ao espírito. Porque a disciplina em relação ao corpo, às coisas da vida material, ela é um prenúncio, ela é um primeiro passo para as disciplinas com relação às emoções, ao sentimento. Porque faz até sentido. Se eu não tenho conseguido nem disciplinar horários, disciplinar estudo, disciplinar-me na frequência de determinadas atividades, disciplinar-me na alimentação, nos cuidados com o meu corpo, como esperar a disciplina tão mais difícil e desafiadora dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções? Se eu não tenho conseguido nem manter o mínimo de organização no âmbito do meu lar, nem o cuidado com o tempo, o aproveitamento do tempo, a pontualidade e outras coisas mais elementares, como esperar as grandes e fundamentais disciplinas do espírito? Então começa-se com esse cuidado com o que é mais palpável, tangível, para que assim avancemos para as disciplinas mais íntimas, mais profundas, que dizem respeito às grandes mudanças que temos a fazer. Então ele diz que subjugava-se no sentido desse imenso esforço, dessa imensa aplicação dele por governar-se, por conhecer-se, por adquirir autodomínio, porque só assim o espírito se torna de fato artífice da sua existência, dos seus destinos. Antes disso, somos muitas vezes como cortiças ao sabor das ondas do mar, folhas ao vento, quando ainda não temos nos esforçado por governar as paixões. Somos por elas levados. É o exemplo, inclusive, muito interessante, que Kardec e os Espíritos nos trazem na questão de número 907, 908 de Livro dos Espíritos, quando tratam das paixões e da vontade. E aí os Espíritos, na questão 909 ali também, né, os Espíritos vão comparar as nossas paixões como um corcel. Mas cabe ao Espírito ser o domador desse corcel. As paixões são imensas forças da alma, mas que sem o governo da vontade levam-nos a abismos, a quedas imensas. Mas uma vez controladas essas forças pelo domínio da vontade, eis que o espírito se torna imensamente rico em possibilidades de realização. Diz Kardec no comentário essa questão: decuplicam as forças do espírito, as paixões quando governadas. Eles as comparam a um corcel, indomável num primeiro momento, mas que pode e deve ser domado pela força da vontade, que é essa gerência esclarecida da mente, do gabinete mental, como dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo de número 2. É aí que a gente entende a força realizadora de Paulo. Aquelas paixões que ali no início, ainda descontroladas, o levaram a perseguir, a ferir, a torturar, uma vez governadas pelo autoconhecimento, à luz do amor do Evangelho, do sol do amor que despertou em seus caminhos, olha a força realizadora desse indivíduo. É aquele mesmo corcel, só que agora dominado. E que força, então, o Espírito não expressa. É assim que vemos, às vezes, espíritos que estavam em condições de grandes quedas, mas que, de repente, têm aquele despertar, firmam ali um propósito e, daqui a algumas encarnações, avançaram significativamente. Muitas vezes passam a ser, inclusive, benfeitores de criaturas que outrora eles prejudicaram, de criaturas que outrora foram suas próprias vítimas. Eu me lembro do caso do espírito Félix, por exemplo, no livro Sexo e Destino. O André Luiz fica impressionado com a dedicação daquele espírito, o zelo, a força de trabalho dele, assim, sempre presente, tão paciente, ajudando a tantos espíritos ali com vários comprometimentos morais. E aí, qual não é a surpresa do André Luiz, quando ao final do livro ele chega e diz: agora eu vou reencarnar, porque eu tenho dívidas a reajustar com esses mesmos espíritos, porque voltando, eles fizeram uma análise ali das reencarnações, ele que havia iniciado ali uma série de desajustes naquele grupamento de espíritos, pelas suas posturas infelizes no pretérito.
mas firmou o propósito, governou-se, conheceu-se e agora já era um benfeitor espiritual, que tanto fazia por aqueles que haviam sido suas vítimas. Então é isso, né? Quando Paulo fala aqui desse reduzir a servidão, é no sentido desse autodomínio, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Isto é, para que a nossa vida não seja em si um testemunho de incoerência, mas antes, tanto quanto possível, uma mensagem de coerência. Porque o Evangelho não nos pede perfeição por hora, da qual estamos ainda muito distantes, mas pede-nos o que já podemos dar, coerência. O que já acessamos do Evangelho a ser refletido em nossas vidas, para que sejamos aquilo que pregamos, para que façamos preceder as nossas palavras por exemplos que as deem lastro, que as qualifiquem, para que a nossa palavra não seja despojada ou vazia de alma, de verdade, de sinceridade. Porque as cartas de Paulo nos tocam tanto, nos falam tanto ao coração, porque daquelas palavras ressoa, exala verdade, sinceridade, vivência de fato. Algo que não se consegue com simples eloquência ou habilidade oratória. É algo que só em espírito se faz, se preenche as palavras. Por isso ele diz, para que pregando, que era a sua tarefa, né, de divulgar, não fosse ele uma própria antítese daquilo que divulgava. Não fosse ele um dos principais obstáculos à divulgação. Então é muito interessante pensarmos, né, nessa metáfora que ele nos apresentou, da nossa caminhada, do nosso desenvolvimento espiritual como sendo uma espécie de esporte, um conjunto de exercícios da alma. Assim como os temos em relação à vida, temos as disciplinas do trabalho, temos as disciplinas da convivência no lar, as disciplinas para com o nosso corpo, avançarmos alguns passos além em busca dessas disciplinas agora mais essenciais. Avançarmos para além dos exercícios mais práticos e corriqueiros do cotidiano, transformando-os agora também em exercícios da alma, em exercícios espirituais. E é nesse sentido que nós recorremos a uma mensagem do Emmanuel muito interessante, no capítulo de número 10 do livro Taça de Luz. E olha o título, Sublimação, que é esse grande alvo, objetivo que estamos buscando, né? Que estamos perseguindo nessa corrida. E olha só o que Emmanuel diz, né? Bem no espírito aqui de um discípulo de Paulo. A Terra pode ser comparada a estádio imenso onde cada criatura é convidada à realização de certas provas. Então ele usa o mesmo exemplo de Paulo. A Terra, a nossa vivência aqui na matéria, pode ser comparada a um imenso estádio em que cada um estará ali desenvolvendo determinadas provas. Quando a gente vai ver a transmissão da Olimpíada, se tem lá um mesmo estádio e várias provas sendo efetuadas ao mesmo tempo. Uns estão lançando dardos, outros estão correndo ali, um está fazendo salto com vara, o outro está arremessando um peso. Assim também na Terra. Cada espírito dentro do conjunto de provas de que precisa, que melhor podem lhe ofertar aquilo de que necessita para a sua evolução, para a sua sublimação espiritual. Então a Terra é esse imenso estádio, onde todos somos convocados a esses exercícios da alma, para além simplesmente das atuações materiais. E aí, mais adiante na mensagem, ele ainda continua dizendo, se há regras humanas destinadas à obtenção de equilíbrio e beleza para o corpo, há disciplina de sublimação para a harmonia e glória da alma. Então, nós todos sabemos de determinadas regras básicas destinadas à manutenção do equilíbrio e até de uma certa beleza do corpo, né? Nós escovamos os dentes, nós tomamos banho, nós nos alimentamos, é preciso tomar cuidado com a alimentação para que não seja excessiva, nem para que seja escassa, para que a gente fique ali num peso mais ou menos, né, próximo do ideal ou do saudável. Até com relação a, digamos assim,
uma vaidade que não chega a ser vaidade, é um certo cuidado com o corpo, né, para não ficar também naquele desmazelo. A gente faz alguns cuidados nesse sentido, mas para além disso, muitas vezes estamos esquecidos dessas disciplinas de sublimação para a harmonia e glória da alma. Porque antes de embelezar o corpo, buscamos, acima de tudo, o embelezamento de nossa alma. A beleza do corpo pode ser simples verniz. Não só a beleza física, mas às vezes os ornamentos do corpo, os títulos, os lauréis, podem ser simples verniz. Nada dizem do espírito. Às vezes até mesmo a ausência disso tudo, a ausência de beleza física, a ausência de quaisquer ornamentos, pode expressar ou esconder ali um espírito de luminosa beleza, como também o inverso. Lembra aquele caso na obra de André Luiz, em que eles acompanham ali uma irmã encarnada, que André fica impressionado com a beleza que ela tinha, mas quando ela entra em desdobramento no mundo espiritual, André Luiz quase cai para trás, porque ele vê a realidade do espírito, bem distante daquela beleza da forma física. Então isso é elemento secundário. O que buscamos antes de mais nada é o embelezamento do espírito, a glória, como ele diz aqui, da alma. E aí ele prossegue: cada dia é desafio sereno da natureza, constrangendo-nos docemente à procura de amor e sabedoria, paz e elevação. São esses os prêmios, as coroas que buscamos. Para além dos lauréis do mundo, para além das vanglórias do mundo, buscamos nós essa glorificação, essa coroa da vida. Os exercícios podem ser diários e variados na obra de nosso aperfeiçoamento espiritual, quando fugimos à estagnação e à indiferença. Então, só entra nesse processo de sublimação os que já estão deixando a estagnação ou a indiferença. Só consegue, digamos, o contentamento que esse esporte, que esses exercícios vão de trazer aquele que está no esforço. E isso às vezes soa até incompreensível para quem vê de fora. Eu gosto sempre de usar esse exemplo em relação ao Evangelho, porque às vezes a pessoa olha a vida daquele que está nesse esforço com o Evangelho e pensa que vida difícil, só luta, e às vezes quer até distância daquilo. Mas não percebe ou não consegue sentir o que aquele que está ali sinceramente na vivência do Evangelho sente. Como nós, olhando de fora aquele que é um maratonista, a gente fica imaginando, né? Só de olhar já dá cansaço. Só de olhar, às vezes, já dá aquele desânimo, falando, jamais. Mas ele que está correndo, está ali usufruindo dos benefícios daquela corrida, quando ele termina, embora o cansaço do corpo, tem aquela sensação de bem-estar, tem aquela coisa boa que o esporte traz, isso com relação ao esporte material. Que dirá aqueles que estão nesse esporte da alma, nessa ginástica da alma. Quem olha de fora pensa, nossa, só luta, só dificuldade, só problema, só perseguição. Mas vai perguntar para um Chico se ele achava ruim. Vai perguntar para um Chico se ele trocava a paz de espírito que ele sentia pela tranquilidade exterior do mundo, pelas facilidades materiais. De modo algum. Porque embora toda aquela dificuldade, todas aquelas disciplinas, a sensação valia ao cêntuplo todo o esforço. Isso vale para os esportes do mundo, isso vale acima de tudo, né, ou ainda mais para os esportes da alma, né, para a ginástica da alma. E aí ele começa a listar alguns desses esportes, alguns desses exercícios. É a corrida às obras do bem incessante, é a caça aos valores morais, é a pesca das bênçãos e solidariedade, é o salto sobre os obstáculos da calúnia. Olha que releitura interessante sobre a nossa trajetória na matéria. É a regata do suor no cumprimento do dever. A gente vê lá nas Olimpíadas aquele esforço dos remadores, toda aquela luta para conquistarem a medalha, o título. E aquele que está nessa regata do cumprimento do dever, o que ele não alcança ao cruzar a linha de chegada, isto é, ao triunfar? Será que a paz que ele alcança pode ser comparada à medalha
do mundo? Ou seu valor será imensamente maior? É o treino constante na aquisição de conhecimentos superiores. É a competição da fraternidade, em que o vencedor será sempre o irmão mais atencioso nos pequenos sacrifícios. Então, uma competição sem ser assim tão competitiva, é uma competição ao inverso, porque o maior será o que se faz o menor de todos, em verdade. É a difícil ginástica dos bons exemplos. Porque é preciso entendamos também que virtude é fruto de condicionamento. Emmanuel tem uma frase que, creio, encaixa-se muito bem aqui. A disciplina antecede a espontaneidade, em tudo na vida. Então, para o indivíduo correr uma maratona de 40 quilômetros, quantas vezes ele não teve que correr antes? Começando com 1, com 5, com 10. Se a gente que nunca correu começar hoje, não vai conseguir nunca 40. Assim também no exercício do bem. Por que para uns espíritos o bem parece tão espontâneo, tão natural? Dizem-nos os benfeitores, porque lutaram outrora e triunfaram. O bem se lhes tornou um hábito. Então também é condicionamento. Por isso Paulo vai dizer em outro momento, exercita-te na piedade. E Emmanuel, ao comentar essa frase de Paulo, dirá, não se conhece conquista do espírito sem base na aplicação prática, na construção de novos hábitos. Então o coração, que já parece tão espontâneo no bem e no amor, é porque ele já sensibilizou as suas fibras de tanto buscar esse esforço. Elas já estão mais sensíveis, elas já foram mais trabalhadas. Agora, tudo aquilo que não é movimentado, nosso músculo, por exemplo, enrijece, atrofia. Assim também os sentimentos, se não são movimentados no esforço do bem, no serviço aos semelhantes, atrofiam, ficam aquém das possibilidades. Por isso, a melhor maneira de realmente nos sobrepormos às nossas imperfeições se dá nessa aliança entre a disciplina e a aplicação. A aplicação constante e disciplinada resulta em condicionamento, em novos hábitos, em espontaneidade naquilo. Por isso, na questão 912, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o melhor meio de vencermos o predomínio da natureza corporal? Isto é, de realmente nos sublimarmos. E eles respondem, praticando a abnegação. Como a dizer que a abnegação é esse grande exercício, essa grande ginástica da alma que vai nos condicionando. Nos dando esse condicionamento que, se por hora conseguimos correr 1 quilômetro, um dia conseguiremos correr 40 quilômetros na Maratona do Bem, 100 quilômetros com Jesus na Maratona do Bem, graças ao condicionamento no tempo, e no espaço. Então, a difícil ginástica dos bons exemplos é o esforço da hospitalidade, é a demonstração de paciência diante da ignorância, é a disputa do serviço que devemos aceitar por dom celeste, é o bom combate, sem armas e sem palavras, na correção de nós mesmos. E aí ele conclui, atende aos imperativos da saúde física, porque o vaso de carne é a concessão do Senhor para a extensão do infinito bem. Mas não te esqueças da saúde espiritual e consagra-te, sob a luz do Evangelho, aos esportes da própria sublimação. Aos esportes da própria sublimação. E ainda em complementação, para já concluirmos, recorremos também a André Luiz, que traz mensagem muito similar. Também nesse mesmo espírito dos esportes de nossa sublimação, agora no livro Estude e Viva, no capítulo de número 26, o André tem uma mensagem chamada Desportos, em que ele dirá, se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. Exercícios da alma. A marcha do dever retamente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho no silêncio diante da injúria. Mergulho esse tão fundamental, não é? O nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores, a demonstração de resistência moral nas provas
de cada dia. E ele então conclui: todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. Olha que maravilha! Se o corpo às vezes vai nos limitando em algumas expressões, o espírito jamais está envelhecido para a prática desses esportes, jamais estará impossibilitado. Mesmo no corpo, é preciso seguir cuidando dele, mesmo quando já não é mais toda aquela expressão de vigor da juventude, assim o fazemos. Mas em espírito estamos sempre imensamente possibilitados de praticá-los. E creia que qualquer campeonato num deles será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Então, que nós possamos meditar dentro dessas perspectivas que Paulo nos trouxe, no estágio em que estamos, quais os esportes já temos praticado para a saúde de nossa alma e qual o prêmio, enfim, temos buscado. Aqueles que um dia haverão de passar apenas ou também aqueles que já conosco haverão de perdurar para a eternidade afora. Que Jesus, nosso Divino Mestre, nos possa guiar e conduzir nessa grande corrida, para que um dia venhamos a ter a alegria de falar, também como Paulo: combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.